Olá, olá, olá! A mensagem é para você, jovem do presbitério Central Nilopolitano. Palavra para você que hoje está abrindo esse vídeo e está tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem. A palavra de hoje, a meditação de hoje para o seu coração está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. Marcos 10, do versículo 17 ao versículo 22. Diz assim: E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu quero orar junto com vocês. Senhor, nós estamos aqui nesse dia, clamando que o Teu Espírito Santo fale em cada coração, no coração dessa pessoa que abriu esse vídeo agora, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, traduza essa mensagem, traga luz ao entendimento, à obscuridade da nossa mente. E isso tudo para a honra e glória do Seu nome e para a transformação, Deus, da nossa vida através do Teu Espírito em Cristo Jesus. Amém e amém. Nós temos aqui o contexto de um jovem, de um homem, que em dado momento da sua vida, ele tem um encontro com Jesus. E hoje eu gostaria de refletir com você com um tema nesse trecho aqui. Esse trecho vai nos trazer uma luz muito interessante sobre o aspecto da vida cristã. A vida cristã que deve ter um jovem, um tema proposto para que possamos, de fato, refletirmos nesse trecho hoje é seguindo a Cristo com a motivação certa. Seguindo a Cristo com a motivação certa. Nós percebemos aqui que esse jovem, ele, ao se encontrar com Jesus, ao encontrar Jesus no caminho, esse jovem se ajoelha aos pés de Jesus, na intenção de chamar a atenção de Jesus. Ele não só se ajoelha, como ele diz assim, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele encontra-se com Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, chamando a atenção de Jesus para ele, e todos que estavam ali pôde contemplar. Por isso temos a narrativa nos 3 evangelhos. E nós temos agora esse jovem, além de chamar a atenção de Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus: Bom mestre, o que devo eu fazer para herdar o reino dos céus ou a vida eterna? E é sobre isso que nós precisamos entender. Quando a gente pensa sobre o tema de seguir a Cristo com a motivação certa, eu preciso entender se a minha intenção também está certa. Porque a minha intenção pode ser até boa. Ele teve uma boa intenção em se atirar aos pés de Jesus. Ele teve uma boa intenção que ele queria chamar a atenção de Jesus. Porém, a motivação dele era equivocada. Ele queria herdar alguma coisa. Ele não só já era muito rico, como a palavra que ele utiliza era de herança, de herdar. E é exatamente isso que nós precisamos refletir. Estamos servindo ao Senhor porque desejamos herdar somente a vida eterna, porque temos medo do inferno, ou porque de fato nós queremos morar com Cristo, porque de fato nós necessitamos de Cristo, percebemos que não podemos viver sem Cristo. Qual tem sido a nossa motivação? Qual tem sido a minha e a sua motivação em viver uma vida com Cristo? Ele prossegue agora esse diálogo com Jesus. Então eu queria refletir com você com esse primeiro argumento. Chamar a atenção de Jesus pela motivação correta. Eu devo sim, eu preciso refletir sobre isso. O primeiro aspecto dessa mensagem de hoje, para ficar fixo na sua mente, é: chame a atenção de Jesus pela motivação certa. Não adianta eu ter uma intenção positiva, uma intenção boa, quando na verdade a minha motivação
está equivocada. Minha motivação não louva ao Senhor, pelo contrário, visa só a mim, visa só ganhar, conquistar, ter algo a mais. Talvez estamos seguindo a Cristo com a motivação errada. A motivação de ter alguma coisa, de possuir, de não ser castigado eternamente. Versículo 20, a gente vai aprender o segundo aspecto dessa mensagem. O segundo aspecto é: siga os mandamentos pelo amor e obediência a Cristo. Por amor e obediência a Cristo que eu sigo os mandamentos, que eu devo seguir os mandamentos, não por interesse. Quando Jesus fala para ele do que ele estava seguindo, Jesus ele chama a atenção dele. Jesus chama a atenção dele quanto aos mandamentos, porque Jesus queria observar um fator muito importante. Qual era o fator importante que Jesus gostaria de observar ali? Exatamente a meritocracia. Ele entendia que o fato dele estar seguindo os mandamentos, e ele cita isso. Ah, então beleza, porque isso daí eu já estou seguindo desde a minha juventude. Vamos entender que juventude para aquele contexto era desde a adolescência. Ok? Então a juventude não era simplesmente a partir de uma idade X que nós conhecemos hoje. Não, desde a adolescência. Ele está dizendo, desde a minha adolescência eu já sigo isso. Desde a minha adolescência eu estou cumprindo isso, então eu estou bem na fita. E eu preciso entender que ele começa, nós precisamos entender que ele começa com uma bajulação. Quando, ainda naquele primeiro aspecto lá, ele se ajoelha, ele se prostra, ele fala, bom mestre. Aí Jesus, ele dá um puxãozinho de orelha carinhosamente nele, ele fala assim, oh, bom, só existe um, que é Deus. Jesus não está dizendo que ele não é Deus, pelo contrário, se ele e o Pai são um, então ele está falando que há bondade nele também. Mas ele está falando isso porque esse título, essa bajulação, essa forma de se falar bom mestre, era uma bajulação que se fazia aos líderes. Então Jesus já está exortando a ele que ele não deve bajular, nem idolatrar nenhum líder com um termo que só se cabe a Deus Pai. Entende? Só se cabe ao próprio Pai, ao próprio Deus. E Jesus aponta para isso. Então, seguir a Cristo com as motivações corretas é cuidar das intenções. Eu posso ter uma boa intenção em levantar as mãos para adorar o Senhor, me prostrar e me ajoelhar, mas qual tem sido a minha motivação? O carro, a casa, o casamento, aquela pessoa que eu amo, uma família feliz? Qual tem sido a minha motivação? A herança, o medo do inferno? E é isso que a gente precisa entender. Então já refletimos no primeiro aspecto, que é chame sim a atenção de Jesus, mas pela motivação certa. Chame sim com a intenção certa, com a motivação certa. Segundo, siga os mandamentos por amor a Cristo, não pelo interesse do que Cristo pode te dar. No versículo 20, ele está buscando algo que está lá em cima, ele quer alguma coisa, então ele acha que a salvação, que é essa vida eterna, seria meritocrática. Não é meritocrática, a salvação pertence a Deus. E é isso que a gente vai aprender em Jonas, capítulo 2, versículo 9. Se a salvação pertence a Deus, não faça pela salvação, faça por amor a Cristo. Obedeça por amor a Cristo. Obedeça porque você entende que você já sendo salvo, porque creu no Senhor Jesus Cristo, que é o único pré-requisito, é crer no Senhor Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador para receber essa salvação. Então, com base nisso, você já sendo salvo, faça por amor, faça por obediência. O terceiro e último aspecto está no último versículo 22 dessa perícope. Ele vai nos ensinar que aquele jovem precisava abrir mão de alguma coisa. Jesus disse para ele no versículo 21, olha que lindo, e Jesus, fitando o amor, disse, só uma coisa falta. Só uma coisa falta, é o quê? Você abrir mão daquilo que você tem aí, abrir mão do seu egoísmo, do seu egocentrismo, abrir mão da sua vaidade, abrir mão do seu pecado, abrir mão daquilo que te distancia de Deus, abrir mão daquilo que te aproxima do pecado, abrir mão daquilo que você sabe, você reconhece que faz mal para a sua vida espiritual. Abrir mão daquilo que te aprisiona em um contexto de pecado que te distancia de Deus. E o terceiro aspecto é exatamente isso. Abra mão daquilo que falta para viver em Cristo plenamente. Abra mão daquilo que está faltando, meu irmão. Minha irmã, não tenha medo, abra mão, porque as benesses do reino, elas já existem para aqueles que têm a promessa do Senhor.
Deus é um Deus pactual, é um Deus de promessa, Ele já te fez promessa, então vale a pena. Não abra mão só pelas promessas, abra mão porque você já é mais do que rico, mais do que... já tem tudo que você precisa em Cristo Jesus. Abra mão por Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Abra mão porque Cristo te amou primeiro. Abra mão porque Ele te ama, porque Ele te abraça, porque Ele quer você do lado dele. Abra mão porque o amor de Deus foi de tal forma mandar seu filho e aplacar a ira dele, matando seu filho e lançando sobre ele toda a ira, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Então, abra mão pelo motivo correto. Então, refletindo sobre esses três aspectos, seguindo a Cristo com a motivação certa, eu devo observar, eu devo entender que eu devo sim chamar a atenção de Jesus, mas pela motivação certa. Eu devo sim seguir os mandamentos, mas por amor a Cristo e obediência a Ele. Eu devo sim abrir mão daquilo que falta por amor a Cristo, porque Ele merece. E para viver um Cristo pleno, um evangelho pleno que Cristo pode nos proporcionar. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra penetre o seu coração, faça morada e gere a transformação. Que você aprenda com esse jovem, que nós possamos aprender com esse jovem, que vale a pena abrir mão. Jesus, Ele quer que venhamos segui-lo, mas segui-lo sem nenhum apetrecho, segui-lo sem essas coisas que nós carregamos ao longo da nossa caminhada. O que está faltando, meu irmão e minha irmã? O que falta para a gente seguir plenamente? Então abra mão, siga o Senhor e que Deus te abençoe nessa caminhada. Que Deus te encha de ousadia para tomar as decisões corretas, seguindo não só a intenção certa, mas a motivação correta. Um abraço, fiquem na paz